tá um pouquinho na moda, né, entre falar sobre alongamento e mobilidade, o pessoal fazendo, sei lá, cursos e e-books e vários vídeos sobre tudo isso, mas será que você sabe realmente como fazer, qual que é a diferença entre mobilidade e alongamento? Principalmente para dança? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar um pouco mais. E aí, meu povo bailarinístico, como vão vocês? Eu sou a Tamires Reis e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo falando sobre flexibilidade, e é um vídeo praticamente de continuação do nosso vídeo anterior. Então, se você não está sabendo do que está acontecendo, eu vou deixar aqui fixado o vídeo anterior que falava um pouquinho sobre flexibilidade para você entender e se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, que é, de certa forma, um tabu dentro da dança, né? Porque todo mundo sonha com espacate zerado, mas às vezes muita gente fica até frustrado de não conseguir. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui, aproveita, clica aqui, ó, se inscreve, ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo sobre flexibilidade, sobre força, vlogs, reviews, dica de livro, dica de filme, tudo que tem a ver com dança. Então, como eu disse no último vídeo, eu comentei sobre a importância, né, de você saber qual o momento certo de fazer o seu alongamento, principalmente se tratando de rasgação. Então eu falei ali um pouquinho da diferença entre você alongar e aquecer, e qual que era o momento mais interessante para você alongar de fato, né, por meio da rasgação. E aí eu sei que tem muita gente que tem dúvida sobre a questão da mobilidade, né, porque tá uma moda a gente falar sobre mobilidade e tal, que não sei o que ela tem que fazer lá no começo da aula e tudo mais. Só que eu quero explicar para vocês de um modo um pouco mais direcionado, até também com base na minha formação acadêmica, né, que eu sou profissional de educação física, trabalho exclusivamente com bailarinos, então até como um dever mesmo da minha profissão, poder desmistificar um pouquinho dessas informações aí que estão vomitadas na internet, né? E lá vamos nós! Então, ó, vou pegar aqui a minha cola, né, porque eu queria ler para vocês qual que é a definição de mobilidade. Então, quando a gente fala sobre mobilidade, você olha lá aquelas influenciadoras, aquelas blogueiras falando, a mobilidade é a capacidade de uma articulação de se mover livremente em toda a sua amplitude de movimento sem restrições. É a habilidade do sistema neuromuscular, palavras difíceis, né, de realizar movimentos amplos e eficientes em uma ou mais articulações. Uma boa mobilidade articular é essencial para a execução de movimentos funcionais no dia a dia e na prática de atividades físicas, ajudando a prevenir lesões e dores também. E aí, quando a gente fala sobre mobilidade articular, principalmente, né, ela está diretamente ligada à amplitude de movimento que uma articulação pode alcançar, né? Então, quando você tem, por exemplo, mobilidade de ombro, mobilidade de pescoço, mobilidade de coluna, né? Aonde que aquela articulação pode ter a sua amplitude de movimento. E ela pode ajudar, inclusive, a evitar compensação inadequada durante o movimento, né? Reduzindo ali os riscos de lesões. Por isso que é tão importante a gente ganhar mobilidade. Então, por exemplo, a pessoa que tem pouca mobilidade de quadril, às vezes ela pode ali gerar uma compensação no joelho, ou a pessoa que não tem tanta mobilidade de tornozelo, ela acaba compensando com dores no quadril, enfim. Isso tudo ali tá ligado porque o nosso corpo ele não é uma coisa isolada. Tudo ali tem influência de alguma coisa. Às vezes o seu ombro pode ter uma influência... Enfim, a gente tem que estar sempre ligado de que tudo tem uma consequência. Só que quando a gente fala de mobilidade, a gente também não pode esquecer do chamada estabilidade, né, que é a capacidade de uma articulação manter a sua posição e função normal sob diferentes condições de movimento e carga, resistindo a deslocamentos excessivos e retornando ao alinhamento correto. Ou seja, ter mobilidade e não ter estabilidade numa articulação pode gerar riscos, né, como compensação, torção, dores e lesões no geral. Então, por exemplo, você ter muita mobilidade de tornozelo te faz com que você torce o tornozelo direto. Te ter muita mobilidade de coluna faz com que você tenha, né, ali uma dor nas costas mesmo. Te ter muita mobilidade de ombro faz com que você desloque o ombro muitas vezes. Então é muito importante a gente também trabalhar a estabilidade dessas articulações. Então, quando a gente fala assim, vou fazer mobilidade, a gente tem que lembrar que é importante, né, trabalhar essa mobilidade
mas que também a gente precisa trabalhar a estabilidade, como é feito no chamado modelo Join by Join, que é o modelo que eu sigo nos meus treinamentos lá na comunidade Bailarina que Treina, que ele fala que as articulações elas são divididas em forma de alternância entre mobilidade e estabilidade, porque uma meio que depende da outra, né? Como, por exemplo, para um quadril móvel, a gente precisa de um tornozelo estável. E para tornozelo não. Para um quadril móvel, a gente precisa de um joelho estável. Então, muitas vezes a gente tem ali um joelho que ele é igual a gelatina, que ele fica... Qualquer agachamento, a pessoa já tá assim. Então, a gente precisa ali de uma estabilidade de joelho, por exemplo. Enquanto que o alongamento, por definição, né, ele é um exercício que visa aumentar a flexibilidade e amplitude de movimento das articulações e músculos. Então, ele aumenta a flexibilidade da articulação do músculo. Ponto. Ele envolve esticar o músculo até um ponto de tensão confortável e mantê-lo nessa posição por certo tempo. O objetivo principal é melhorar a flexibilidade, reduzindo a tensão e prevenindo lesões. Esse prevenindo lesões ele é até um pouco complexo, porque muita gente já há muitos anos fala que quando você tem uma lesão, alonga. Isso já caiu por terra, tá? Então, se você tem uma lesão, não alonga! Deixa ela quietinha lá. Deixa que o médico e o fisioterapeuta lide com isso, mas não alonga a região, pelo amor de Deus, e tem até vídeo aqui no canal falando sobre como lidar com uma lesão no momento que ela acontece. Então, o alongamento, ele é a ferramenta que a gente usa para aumentar a flexibilidade, né? Que, como eu disse no último vídeo, não é o que te faz aquecer, entendeu? O alongamento, ele é só a ferramenta que a gente usa para ganhar flexibilidade. Não é a ferramenta que você usa para aquecer, por exemplo. Então, a flexibilidade, ela é a capacidade de um músculo de se alongar, enquanto que a mobilidade é a capacidade da articulação de se mover livremente em sua amplitude de movimento. Então, o fato de você ser alongado, não necessariamente você é móvel, entendeu? Você pode ser móvel sem ser alongado, entendeu? Agora todas as peças se encaixaram. E a flexibilidade ela é um componente da mobilidade, mas a mobilidade envolve muito mais do que o alongamento, incluindo também força, controle e estabilidade. Então, o fato de você trabalhar a mobilidade só pensando em amplitude de movimento não está muito certo, porque você pode também, dentro da mobilidade, trabalhar a estabilidade e também trabalhar força, porque bailarino tem mania de só fazer flex e não fazer força. Aí tem o espacate lá negativado e não consegue manter uma perna lá seconde que seja acima de 90 graus, né? Então, a diferença entre mobilidade e flexibilidade, segundo a definição, é que o flex se refere à capacidade de alongar, enquanto a mobilidade envolve a capacidade de mover a articulação na sua amplitude. Percebe a diferença? Então, qual que é o grande erro quando as pessoas procuram, por exemplo, curso de flex, vídeo para gerar abertura, tarararana, é que a pessoa busca só a flexibilidade sem entender que ela pode primeiro trabalhar a mobilidade. Então, se você tem, por exemplo, um quadril que é extremamente duro, não é só fazendo espacate que ele vai soltar e que ele vai liberar aquela região. Você precisa ali trabalhar uma mobilidade para que a sua articulação, para a sua musculatura comece a se soltar, para daí sim você trabalhar a flexibilidade, entendeu? Então não é só tão absoluto. Você precisa trabalhar essa região, entender qual que é o seu nível, para daí sim começar a fazer a rasgação. É tipo isso, entendeu? E é por isso que eu sempre falo que fazer rasgação antes da aula é o pior erro do bailarino, gente. Claro, muita coisa mudou desde que eu comecei esse canal, né? Desde que eu comecei a falar sobre dança e treino há 5 anos atrás. Mas ainda, quando eu vou em festival, ainda quando eu tava lá no festival de Joinville, eu vejo as meninas lá puxando a perna pra aquecer. E eu falo, meu Deus, não faça isso. I'm gonna kill myself! Então, antes de você trabalhar apenas a sua rasgação ou sair procurando desenfreadamente formas de mobilidade, olhe um pouco para o seu corpo e tenta entender o que você tem. Que eu acho que esse é o ponto principal. Porque às vezes a gente olha uma bailarina incrível, a gente fala, eu quero ser assim. Para ser assim, eu tenho que trabalhar assim. Olha para o seu corpo primeiro.
Entende como que é a sua musculatura, entende como é que é a sua articulação. Você tem um quadril mais fechado, você tem um quadril mais aberto, você é hipermóvel, né, que é aquelas pessoas que têm, tipo, hiperextensão, você não é hipermóvel. Entende primeiro como é que funciona o seu corpo. Entendendo o seu corpo, aí sim você começa a trabalhar um pouco das mobilidades, e depois que você trabalhar um pouco dessas mobilidades, aí você busca amplitudes maiores através da flexibilidade. Então o caminho mais seguro é esse. E eu queria aproveitar também esse vídeo para falar que eu tenho um guia de mobilidade em que eu separei mais de 100 exercícios baseados no método Join by Join, né, que eu comentei, que separa ali entre cervical, né, torácica, lombar, quadril, tudo divididinho para que você tenha formas de você trabalhar a sua mobilidade com segurança, e aí sim para depois você começar a trabalhar a sua flexibilidade. Então eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição, ou também no primeiro comentário fixado, esse guia de mobilidade para que você tenha acesso a esses 50 milhões de exercícios dividido ali por categoria. Tem também exercícios de estabilidade, que eu acho que é bem importante, principalmente para joelho, né, e tornozelo, para que você comece a trabalhar isso de forma segura. Mas se ainda assim você tiver dúvida, me manda lá uma DM no meu Instagram, que é tamirisreis.personal, que aí eu consigo te ajudar um pouco mais, né, para te entender, né, para poder trazer essa luz, porque às vezes a gente quer só se rasgar e não é só isso, né, a gente tem um outro caminho que pode ser muito mais interessante. Às vezes só com mobilidade você já consegue ganhar mais flexibilidade e aí sim chegar ao tão sonhado espacate, não é mesmo? Então é isso, meu povo, espero que eu tenha acalmado o coração de vocês no vídeo passado, né, eu sei que foi ali quase um soco no estômago, mas eu acho que é o meu dever, né, como profissional de educação física, como profissional do movimento, como bailarina, né, bailarina profissional, né, uma pessoa que sofreu ali, tentou negativar a vida toda, e só depois de formada em educação física conseguiu negativar, porque falou, é assim que meu corpo funciona. Então eu tô aqui para trazer esse conteúdo para vocês, tô aqui para trazer essas soluções de forma segura para ninguém precisar passar por cirurgias, né, e parar a dança porque se estribuchou toda, não é mesmo? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo falando sobre muitas coisas que são muito importantes para melhorar a sua carreira, né, para melhorar a sua vivência dentro da dança, seja ele você bailarina amador, bailarina profissional, bailarina adulta também, né? Porque bailarina adulta tem a mania de falar, eu nunca vou zerar o espacate. E às vezes a pessoa consegue sim, se ela trabalhar do jeito certinho. Então é isso, meu povo. Vejo vocês na semana que vem. Um beijo e até lá.